Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Esse é o canal da Quinta Igreja e nós hoje iniciamos a série de 4 vídeos onde nós vamos tratar de um tema muito importante. Nós vamos falar a respeito do culto doméstico. Irmãos, nesse primeiro dia eu queria falar um pouquinho a respeito da importância do culto doméstico na vida da igreja, na vida de cada irmão da igreja, de cada família da igreja. Eu gostaria de ler esse alerta que está lá em Juízes capítulo 2, verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Irmãos, que grande perigo nós passamos de não conseguir transmitir à próxima geração, não conseguir transmitir corretamente para a próxima geração a palavra do Senhor, o nosso temor a Deus, a nossa devoção ao Senhor. Nós somos responsáveis pela nossa casa, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor e nós somos responsáveis por passar para a geração futura o nosso relacionamento e aliança com Deus Todo-Poderoso. Então, de cara, esse versículo já mostra uma grande importância, mas eu gostaria de elencar nesse vídeo outros motivos pelos quais você deve fazer o culto doméstico. Nossa série de vídeos são 4 vídeos, como eu falei. Primeiro vai falar sobre a importância, depois nós vamos pensar um pouquinho a respeito do lugar e do tempo que nós devemos dedicar ao culto doméstico. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre como fazer um culto doméstico, o modo pelo qual nós vamos nos utilizar dos meios de graça para sermos abençoados dentro de casa. E por último, nós vamos refletir a respeito de muitas dificuldades e dificuldades muito sérias que nós temos para poder desenvolver esse trabalho, que é um trabalho basilar para a nossa igreja. Então, nesse vídeo eu queria falar sobre a importância de se fazer o culto doméstico, o porquê eu e você devemos insistir em fazer o culto doméstico. Irmãos, inegavelmente o primeiro motivo pelo qual nós devemos fazer o culto doméstico é para ter mais intimidade com Deus. Nós temos dentro do nosso dia a dia uma rotina muito atarefada para alguns, uma rotina não tão atarefada, mas que já segue um programa que você se acostumou a fazer, e muitas vezes nós esquecemos de tirar um tempo para ter o nosso devocional, para poder ler a Bíblia e orar. Só que muito mais, nós nos esquecemos de fazer isso com os nossos familiares, com os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Esquecemos que esse é um tempo precioso para promover dentro de casa, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, mais responsabilidade com essa grande questão. Quando nós realizamos um culto doméstico, nós estamos favorecendo a nossa intimidade com Deus, mas também estamos sendo responsáveis pela intimidade com Deus, ou criando oportunidades melhor nesse relacionamento com Deus dentro das pessoas, dos outros membros da nossa família. Como consequência, crescimento espiritual. Quando nós buscamos ao Senhor em família, nós estamos cuidando para que nossos filhos, nossos pais, irmãos, eles também tenham esse tempo de crescimento espiritual. Um grande fator de ganho é o fato de estarmos juntos estudando a palavra. Nós temos esse ganho no estudo devocional, nós temos esse ganho quando nós estamos numa sala de escola bíblica dominical, mas quando nós estamos em família, nós nos tornamos responsáveis pelo estudo, pelo crescimento espiritual, pelo estudo sistemático, profundo das Escrituras. Nós não esperamos que isso venha de fora, nós não esperamos apenas da nossa liderança, nós tomamos essa responsabilidade nas mãos de produzir um estudo para um conhecimento de Deus muito mais profundo. Nós percebemos pela experiência e também acreditamos no poder da palavra de Deus para produzir dentro de casa consequências como a estabilidade familiar. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, quando nós estamos diante do momento de oração, quando nós temos que encarar o outro, nós também encontramos aí um tempo de pedir perdão, um tempo de sermos exortados
pela palavra, sermos exortados pela experiência daqueles que buscam viver com Deus. Então, isso tudo coopera para que nós cresçamos nessa estabilidade familiar. Como eu já falei, é um momento de grande crescimento para as crianças. Nós temos experimentado aqui no nosso lar não só o costume com o culto, mas também quando nós adequamos a linguagem do culto familiar para a linguagem deles, nós favorecemos o aprendizado das escrituras, nós favorecemos a maturidade espiritual nas nossas crianças. E hoje, no momento em que nós estamos gravando esse vídeo, nossos filhos são crianças. Um dos nossos filhos tem 8, o outro tem 3, o outro tem 1 ano, e todos eles sentam, participam do culto. No momento de cantar músicas ao Senhor, louvores ao Senhor, eles pegam os instrumentos deles, infantis, de brinquedo, e participam também, cantam louvores ao Senhor. Então é de grande importância, eles se sentem participantes desse tempo de culto e eles se sentem responsáveis também e aprendem com as escrituras sendo passada aí no linguajar deles. Isso favorece grandemente, meus irmãos, você não tenha dúvida, para a vida de adoração. Quando eles estão tendo um tempo diário de louvor, quando estão tendo um tempo semanal de louvor ao Senhor através dos cânticos, eles façam a levar esses cânticos para os outros momentos da vida dele. Quando eles estão acostumados com ouvir as escrituras, eles levam esses ensinamentos para os outros dias da vida deles. Não só as crianças, mas todos nós. Quando nós temos essa dedicação devocional em família, nós produzimos dentro do nosso lar uma vida de adoração. Vale um grande lembrete, meus irmãos. Esse não é um momento de bater papo, esse não é um momento de entretenimento, ele também não é um momento de lição de moral. A própria palavra, a própria leitura sincera e honesta das escrituras, ela já tem essa função de nos corrigir, de nos ensinar a caminhar, de exortar se nós estivermos fraquejando no nosso caminho e de nos corrigir, de nos trazer de volta para o caminho. A palavra é suficientemente poderosa, nós não precisamos ter momentos, esse não é um momento de discutir a relação entre pai e filho, marido e mulher, não é um momento de quem está no controle da reunião também tentar dar lições de moral. Ao contrário, é um momento devocional onde Deus deve falar conosco e nós todos estarmos submetidos às escrituras, submetidos à sua palavra. Também não é um momento de somente sentar para bater papo. Eu creio que esse momento é necessário para uma família, mas não é esse o momento. Também não é um momento para entretenimento. Por mais que seja gostoso estar junto, tocar violão, cantar, não sei qual é a sua experiência. Eu sei que é muito prazeroso, mas não é um momento de estar ali para entretenimento. Ao contrário, é um momento devocional, onde vocês estão como família diante do Deus Todo-Poderoso, se alegrando nele, aprendendo com ele, conhecendo mais a respeito dele, tratando sim de questões familiares, mas à luz das escrituras. Esse é um momento devocional. É de grande importância, irmão, irmã, você que está assistindo, que você insista no culto familiar. Nós sabemos que não é simples, que não é rápido de se aculturar a ele, mas com persistência, com oração, você vai ver os frutos e vai despertar para a grande importância do culto familiar. Irmão, não faça somente uma tentativa ou outra, mas persista. O resultado ele é maravilhoso para um convívio familiar, é maravilhoso para o crescimento de cada um da sua família. Nós vamos tratar dos problemas, nós sabemos de tantas dificuldades, mas é importante que você entenda que você deve fazer o culto doméstico. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Nós continuaremos a falar sobre culto doméstico no próximo vídeo.